o tempo é implacável mesmo, né? Eu controlei meu tempo no último painel e eu achei que eu tinha terminado no tempo, estava todo orgulhoso. Quando eu cheguei lá, a doutora Marlene me comunicou que eu tinha passado 10 minutos, porque eu não enxerguei os ponteiros do relógio. Vai vendo. Então, vocês me desculpem, eu vou procurar ser mais breve dessa vez para ocupar o espaço que me é devido. O médico junto ao ser que chora. Essa pergunta a gente vive se fazendo. Qual é o objetivo do médico? Curar. Quando eu fiz faculdade, é isso que eu aprendi. Mas aqui ontem, hoje, todo mundo falou isso, que a gente não está aqui para curar ninguém. Isso porque não é atributo nosso. A cura é atributo do doente, do enfermo, e não do médico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso conduzir o paciente à cura. Às vezes, porque o paciente ele tem livre-arbítrio. Então, eu posso falar para ele o que ele tem que fazer, eu posso incentivá-lo, eu posso usar técnicas de abrir oportunidades para ele, mas ele vai encontrar a cura ou não se ele optar por isso. Então, curar, eu não vou curar. Agora, conduzir o paciente à cura, às vezes dá certo. E amparar? Isso aí, sempre. Porque isso depende de mim. Depende da minha disposição e da minha vontade. Aliás, é para isso que a gente foi fazer faculdade de medicina, de enfermagem, de psicologia. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas quem fez a área da saúde escolheu como forma de vida, para ganhar a vida, ser solidário. E em algum lugar desse caminho, entre a decisão que a gente tomou e as contas para pagar, a gente se esquece, às vezes, disso. Não é? É claro que ninguém vai fazer nada de graça, porque a gente precisa comer, precisa dar conforto para a família, a gente investiu tempo e dinheiro para conseguir chegar onde a gente chegou, então a gente merece uma remuneração justa, não estou falando isso. Mas, por outro lado, às vezes a gente se distancia tanto do ideal e do motivo pelo qual nós fomos escolher essa profissão, que a gente esquece desse pequeno detalhe, que eu estou lá para amparar o outro. Não é? Muito bem. Então, a função do médico seria essa, promover a cura às vezes, aliviar quando possível, mas amparar sempre. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, porque falar assim, aliviar quando possível. Eu tenho uma colega que ela é anestesista e especialista em dor. E ela me falou que, hoje em dia, você tem recursos fantásticos e que não é para ninguém mais sentir dor. Então, eu posso utilizar recursos e tecnologias disponíveis para dar conforto para o paciente e ele não ter dor física. Mas vocês sabem muito bem que nem sempre a gente consegue aliviar certas dores. Às vezes, a dor física ela é só uma manifestação ou um instrumento que o paciente está usando para manifestar uma dor interna, uma dor espiritual. E para essa aí não tem analgésico, né? O analgésico bioquímico. O analgésico é a escolha, é a oração, a espiritualidade, a conexão com Deus. Mas o paciente está disponível para isso? O que você pode fazer é convidá-lo. Mas se ele vai entrar ou não na festa, vai depender dele. E o que é amparar? Uma das coisas mais bonitas da língua portuguesa é a quantidade de sinônimos que a gente tem, né? É por isso que ficam tão bonitos os textos e é por isso também que a gente, às vezes, se confunde tanto na hora de se comunicar, né? Tem um lado bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, eu olhei lá no dicionário Aurélio, da língua portuguesa, e estava escrito lá, amparar é dar ou servir de amparo, proteger, favorecer, dar meios de vida, sustentar, auxiliar, socorrer. Eu não consigo ver nenhuma discrepância entre a função do médico e qualquer uma desses sinônimos para amparar, né? Nós estamos lá para isso tudo mesmo. Ou deveríamos estar. E como é que a gente faz isso, dar esse amparo? Tratamentos diversos, quimioterapia, radioterapia, eletroconvulsoterapia e uma série de terapias de alta tecnologia, às vezes precisa. E quando precisar, vamos usar. Quando precisar.
E cirurgia? Cirurgia, às vezes, precisa. O Dr. Torquato aqui falou ontem da apendicite. Eu fiquei feliz como cirurgião. Alguém lembrou da gente, né? Da apendicite. Só falava de psiquiatra o dia inteiro aqui ontem. Uma proteção com esses psiquiatras, eu não sei porquê. Então, às vezes precisa do cirurgião, às vezes precisa de cirurgia. O paciente está com apendicite, ele está com apendicite. Vamos lá tirar o apêndice dele, tirar o pus, limpar o pus, né? Então, às vezes, a cirurgia é necessária, sim. E medicação, com muita frequência. É muito comum isso. Eu tive uma vez um paciente que reclamou do médico anterior, porque isso é uma coisa que eu não me iludo mais. Quando algum paciente reclama do outro médico, é uma questão de tempo para ele reclamar de você também, que é um hábito. Então fica assim, ele falou mal do outro, mas ele vai gostar de mim e tal. Mentira, isso é ilusão. Se ele reclama do outro, ele vai reclamar de você também. E ele vinha falando, olha, eu conversei com ele, fiquei na consulta 1 hora e ele não me deu nenhum remédio. Veja só. Então, às vezes o paciente vai lá, ele quer o remédio. Ele não quer saber se você vai perguntar para ele se ele está bem, se ele é feliz ou se ele não é. Não é? É a mesma história que eu tenho agora, estou pegando uma experiência grande com a questão da obesidade. O paciente vai lá, ele quer que você faça alguma coisa para ele emagrecer, mas ele quer continuar sem fazer exercício, ele não quer parar de comer, ele não quer parar de tomar cerveja e quer ficar magrinho. Não é? Então, aí ele já está pedindo para você fazer um milagre. Né? E isso nem Jesus fez, né? A gente já sabe disso. Então, se você não está disponível para procurar a cura, você não vai achar. Mas medicação a gente usa com muita frequência. E é bom. Né? Ficou bem claro isso também ontem. Quando a doença chega no corpo físico, você utilizar recursos físicos é necessário. Como o caso da cirurgia, por exemplo. Agora, apoio, esclarecimento e diálogo, isso sempre é necessário. Porque se o paciente está procurando você, é porque ele tem um problema. E você está lá, teoricamente, para resolver o problema dele. Tem um professor meu lá de Santos, que ele falava assim, que quando o médico ia no hospital, você estava diante de 3 problemas. Quando o paciente ia no hospital, você estava diante de 3 problemas. O problema do paciente. O problema, quando o paciente leva o problema para o médico, ele cria um problema para o médico. O médico vai ter que resolver. E o médico, estando dentro do hospital, a resolução do problema do paciente, que, na verdade, é a resolução do problema do médico, vai criar um problema para o hospital. Porque o hospital vai ter que dar algum tipo de recurso, vai gastar. O mais irônico é que o hospital e o médico existem por causa do problema do paciente. E, na verdade, a hierarquia de resolução do problema é exatamente inversa. O problema do hospital vai ser resolvido. O do médico, muito provavelmente. O do paciente, se der. Então, quando você faz a receita e entrega, como disse, né, está fazendo a receita do paciente. O paciente entra, está fazendo a receita, não é dele, é do próximo, a dele já estava pronta. Eu me lembrei que eu dava plantão no pronto-socorro em São Paulo, que tinha um carimbo. A receita era um carimbo, eu só carimbava e assinava embaixo. Né? Não precisava nem pôr o nome do cidadão. Era benzetacil e antitetânica. Fazia a sutura, pum, batia o carimbo, dava na mão do cidadão e ele ia lá tomar a tal da benzetacil. Quer dizer, você está resolvendo o seu problema. Se isso passar pela resolução do problema do paciente, ótimo. Se não, e se você precisar criar um problema para o hospital, aí você está lascado. Né? Eu lembro uma vez que eu precisei de um raio-x para uma paciente numa urgência, às 3 horas da manhã, e não tinha técnico do raio-x para fazer o raio-x na sala de cirurgia. Eu criei um problemão, porque acordaram até o diretor clínico do hospital. Aí chamaram a chefe da radiologia, e ela chegou lá num mau humor danado para fazer o raio-x depois de 3 horas, e eu lá sentado. Quer dizer, eu estava tentando resolver o meu problema, que era fazer o raio-x para resolver o problema da paciente. E eu criei um problemão para o hospital. Então, é uma lógica perversa essa. Né? Mas a gente está lá para isso, é para resolver o problema do paciente. E se você não conversar com o paciente, você não vai saber qual é o problema dele. A gente chama de papo-terapia. Né? Teve um caso de uma paciente que foi no consultório e ela levou uma malinha com os exames dela. Quando o paciente entra no consultório com uma linha de exame,
você já até se ajeita na cadeira, né? E ela sentou na minha frente e falou assim: doutor, eu quero ver se o senhor resolve o meu problema, porque ninguém resolveu até agora. E eu pensei, né? Ai, meu Jesus Cristinho, né? E eu falei para ela assim: olha, para começar, se ninguém resolveu, eu também não vou resolver. Porque eu não sou melhor que os meus colegas aqui da cidade. Se a senhora quiser falar sobre o seu problema, eu estou à disposição. E aí ela começou a falar. Ela tinha uma dor de estômago, tinha uma gastrite, tinha umas 2 dúzias de endoscopia, e as receitas com um monte de remédio, e aquilo. Ela foi falando, aí eu comecei a perguntar da vida dela. Eu acho que eu já até falei para vocês aqui, né, que toda gastrite tem um nome. Geralmente é o nome do marido ou da esposa, mas toda tem, ou do chefe, do vizinho, sempre tem um nome, a gastrite. Eu descobri o nome da gastrite dela e começamos a conversar. Quando terminou, ela falou: sabe, doutor, eu já estou me sentindo tão melhor, mas o senhor não vai me dar um remedinho? Eu falei: vou. Aí eu estava diante de uma lista com umas 2 dúzias de receita, já tinham prescrito tudo que tinha no mercado, tudo que tinha. Aí eu me lembrei de uma marca, o sal era o mesmo, mas tinha uma marca que ninguém tinha prescrito. E eu prescrevi aquela lá. E falei: esse aqui, a senhora pode tomar que a senhora vai ficar boa. Mas esse aqui não melhora não, ele cura. Pois a mulher ficou boa. Ficou boa. E olha, de 6 em 6 meses ela ia lá para bater um papinho comigo. Ela dizia que estava com dor de estômago, sentava, era 1 hora de consulta. A minha secretária ficava desesperada batendo o telefone lá: doutor, o pessoal aqui está querendo invadir, manda essa mulher embora. Eu falei: calma, estou fazendo o tratamento. Que é o papo terapia. A gente se esquece que às vezes essa é a melhor parte e a mais importante parte da medicina. É a relação médico-paciente que cura, porque é a indução. Então, se eu conseguir fazer isso com a conversa, não precisa do remédio. Se não precisa do remédio, não vai precisar da cirurgia. Se não precisar da cirurgia, não vai precisar da quimio nem da rádio. Sabe? Você está colocando as coisas de dentro para fora. Então, se você conseguir ir mais na causa, você evita de chegar tanto no efeito. Fazendo a ressalva de que, como a gente já disse, muitas vezes a doença ela não é a perdição do espírito, é a salvação. Às vezes aquele câncer ele não vai curar nunca, porque é ele que vai promover a cura do espírito. Ele está lá para depurar aquele espírito. Então não adianta você ficar dando remédio, fazer cirurgia. Adianta na medida em que você está dando assistência ao doente, mas ele vai desencarnar por causa daquilo, né? E até isso precisa ser conversado, porque quando você faz o papo terapia, quando você dá atenção para o seu doente, o seu tratamento ele extrapola os limites da vida física. Você pode estar ajudando o paciente a fazer a passagem, você pode estar ajudando ele a gerar saúde quando ele desencarnar, né, do lado de lá. Você já passa o caso para o colega no mundo espiritual redondinho, né? E quem é o ser que chora? O ser que chora é o ser que sofre. E aí vem um outro detalhe importante: o paciente e os familiares. Se a gente não se conscientizar de que quando você está tratando um paciente, o paciente é um coletivo, é ele e todos que estão junto com ele, porque quando adoece alguém na família, a família adoece junto. E se eu não der atenção para a família como um todo, não vai funcionar. Ou a minha terapia não vai ter a mesma eficácia que teria se todos estivessem participando. Então, o que é que essas pessoas precisam? O que é que o paciente precisa? O que é que a família precisa? Eles precisam de amparo. E às vezes é muito simples, às vezes é muito fácil. Eu colocava gasolina num posto de gasolina lá e o frentista virou meu amigo e um dia ele veio conversar comigo que o pai dele estava com câncer de pâncreas e que ele já tinha ido no hospital público, não tinha jeito de operar e o pai dele ia morrer. E eles estavam numa angústia muito grande e queriam saber se eu não podia ajudar. Eu falei: olha, leva lá no consultório, mas o que você quer que eu faça? Que eu consiga cirurgia para ele? Está fazendo químio, rádio? Não, doutor, o problema é que ele não sabe que ele está com câncer e a gente não tem coragem de falar. Eu falei: leva lá, eu vou conversar com ele. Foi ele e a família, eram 3 filhos mais a esposa. Aí eles entraram, eu fiz uma anamnese, tirei uma história. Na hora de examinar ele, eu falei: olha, vocês podiam esperar lá fora que eu vou examinar ele? Aí eles saíram, já piscando para mim, né? Vai lá, doutor. Aí ele deitou na maca, eu comecei a examinar ele, comecei a conversar.
Eu falei assim, o senhor sabe o que o senhor tem? Ele falou, sei, doutor. O que é que o senhor tem? Eu estou com câncer. E o senhor sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer, né, doutor? O senhor não sabe? O senhor é médico, não sabe? Eu falei, não, eu sei, mas é que eu não sabia que o senhor sabia. Eu sei, doutor. Eu falei, eu posso fazer alguma coisa para ajudar o senhor? Ele falou, pode. Eu falei, o quê? Conta para minha família. Eles não sabem, eu não tenho coragem de dizer. Olha como é fácil ser médico, não é? Eu falei, deixa comigo, o senhor espera um pouquinho lá fora que eu vou conversar com eles. E pronto, ele saiu, eles entraram, eu falei, ele já sabe e ele está angustiado porque ele acha que vocês não sabem. E combinamos lá, eu falei, vocês querem fazer isso aqui ou vão fazer em casa? Vamos juntar todo mundo e conversar. Não, doutor, deixa a gente fazer em casa. Eles foram, tiveram uma conversa à noite, todo mundo chorou, se abraçou, ficou tudo bem. Ele desencarnou numa boa. Né? Então, isso não é um ato médico? Isso não é uma atitude? Não é uma assistência? Não é um amparo? É. E não me custou nada. Então, a gente precisa se colocar à disposição. Se você não está à disposição, você não ampara. E você vai usar o seu conhecimento técnico, né? Mas, principalmente, é mostrar interesse. Eu tenho, agora que eu mudei para Campo Grande, eu estou pegando alunos do primeiro ano, eu estou adorando. Porque a gente está fazendo lá, a disciplina que eu estou dando aula, chama Habilidades Médicas, e a gente faz relação médico-paciente. Então, a gente vai junto para ver os pacientes, eles não sabem nada, estão no primeiro ano, então dá para a gente já ir catequizando eles, né? E eu falo para eles, se você não olhar para o paciente, você não vai saber o que ele tem. Você não é vidente, você não você só vai descobrir o que o paciente tem se você ouvir o que ele tem para dizer. E ele diz, não só falando, ele diz na atitude, na postura corporal, ele diz no jeito dele se comportar diante de você. E se você não estiver atento para olhar o que ele tem para te dizer, você não vai descobrir o que ele tem. Né? Quem faz diagnóstico é igual, como é que chama? Detetive. Né? Você tem que ser o Sherlock Holmes. Então, você tem que juntar os dados todos. Né? É que nem aquela história, o cara deitou lá, você olha o dedo amarelo de nicotina, o dente amarelo de nicotina, o bigode amarelo de nicotina. Você fala assim, o senhor fuma? Um pouquinho. Eu já nem pergunto se fuma, eu falo, quantos maços por dia o senhor fuma? 3, 4? É assim. Porque eu já vi o que era, eu consegui olhar. Né? Então, isso vale para sinais e sintomas, mas vale também para a postura do paciente, como ele está se comportando na sua frente. E tem hora que você precisa falar e tem hora que você precisa escutar. Se você não deixa o paciente falar, qual é o seu problema? Ah, eu tenho uma dor no estômago. Ah, essa dor é mais de manhã ou de tarde? Ah, ela vem em ardor ou é não sei o quê? Ah, quando termina a anamnese, o paciente ele só respondeu as suas perguntas. Você não deu espaço para ele se colocar. E quando ele se coloca, ele fala para você o que ele tem. Ele fala se ele está triste, se ele não está. Né? Você fala assim, você está triste? Ele fala, não, doutor. E abaixa a cabeça. Ele está dizendo, eu estou triste, sim, e eu quero que você me pergunte de novo. Ou eu quero que você descubra para mim, quero que você se interesse por mim. Né? A gente faz esse charminho o tempo inteiro com a esposa, com o filho, não faz? Ah, eu não precisava dar presente. Né? Aí não dá presente e fala assim, mas nem se lembrou de mim, mas não dá nem um pacote de bolacha, não é? Na verdade, quando você fala que não precisa, você está dizendo que bom que você lembrou de mim, podia ter dado um presente mais caro. Então é isso. E olha, gente, é tudo igual. Não interessa qual lugar do mundo você estiver, qual a situação econômica ou de saúde. A gente está aqui para aprender a amar. A gente está aqui para aprender a se relacionar com as outras pessoas e as nossas necessidades são as mesmas. A gente quer atenção, a gente quer segurança, a gente quer ser feliz. Só que cada um procura num lugar diferente. Quando você se dedica a outra pessoa, quando você escolhe a medicina, você tem que estar atento para o outro. Afinal de contas, você foi ser médico, você gosta de gente, você quer ajudar. E, às vezes, é hora de calar. A doutora Kubler-Ross ela mostra isso muito bem no livro dela, sobre a morte e o morrer, que, aliás, é um livro fantástico. Né? A hora da depressão saudável, quando o paciente está ensimesmado e ele está colocando as ideias dele no lugar para ele desencarnar.
Isso não quer dizer que ele quer ficar sozinho, quer dizer que ele não quer que ninguém interfira. E às vezes você percebe nitidamente isso. É sentar do lado do paciente, botar a mão na testa dele, botar a mão na mão dele e ficar ali alguns minutinhos. Falar, olha, você está precisando de alguma coisa? Não, eu vou ficar aqui do teu lado, tá bom? Ou se a gente tiver essa liberdade, vamos fazer uma prece, vamos rezar. Não precisa ser espírita, não é? Vamos rezar, faz a senhora a prece, eu vou lhe acompanhar. E vamos lá. Não precisa muita coisa, sabe? Não precisa muita ciência. Precisa dar uma ajudinha. Eu gosto muito dessa imagem e eu gosto de imaginar que quando eu estou trabalhando, eu sou esse daí, que está no meio. E os espíritos estão em volta, me cuidando para eu conseguir cuidar. Quando aconteceu aquela história que eu contei para vocês, daquela paciente, eu tenho certeza que eles estavam lá. Eu não sabia, mas eles deviam estar falando, Décio, não faz isso. Deixa o cara chegar, ele está no ônibus. Espera um pouquinho, nós vamos dar um passe nela, nós vamos dar uma melhorada nela e ela segura até amanhã. Às vezes, algumas horas fazem toda a diferença da encarnação. Não é? E quando você está lá, naquela angústia, não dá para saber se eu faço isso ou aquilo, bipa o anjo da guarda. Né? Manda um celular para ele, telemóvel, pega o telemóvel, faz uma prece, pede ajuda, e eles vêm e ajudam. Né? Então, por que a gente se sente tão desconfortável? E eu me sinto, ainda hoje, eu preciso confessar, que Torquato fez uma confissão, eu vou fazer a minha. Até hoje, com tudo que eu falo, que eu venho, faço palestra, escrevo livro, eu tenho uma dificuldade gigantesca de demonstrar afeto pelos pacientes, às vezes. Por que isso? Eu já pensei tanto nessa história por causa da minha formação materialista, porque a minha formação foi igual da maioria de vocês. É uma formação materialista, reducionista. Eles me educaram para ser cirurgião. E eu ainda queria ser cirurgião, que cirurgião era o cara que curava, né, que resolvia, salvar vidas. Lindo, né? Eu não queria ser médico, queria ser cirurgião. Pega o bisturi e manda ver, vai salvar todo mundo. Depois eu fui descobrindo que não era nada disso, né? Eu fui descobrindo que não era nada disso, mas a minha formação foi uma formação de me colocar acima dos meus pacientes, de ser, eu sou o cara, o que cura. Não é como dizem às vezes, abaixo de Deus e o Senhor. Nossa, mas tem tanta coisa embaixo de Deus antes de chegar em mim. Não é? E quanta coisa entre eu e o paciente que a gente nem imagina. Ou pode ser pelas dificuldades sociais. Às vezes a gente tem isso mesmo. Não é? As dificuldades sociais que eu digo, assim, tem as sociedades mais machistas, como é que você vai demonstrar afeto, abraçar um homem? Se o paciente é um homem, você quer dar um abraço nele, olha, eu estou aqui e tal, como é que eu vou fazer isso? Vão achar que eu sou gay. O que também não é nenhum problema, né? Mas pode pegar mal para o paciente achar, esse cara está querendo alguma coisa comigo? E às vezes eles querem te abraçar, eles pedem isso, às vezes o paciente pede, você vai se despedir, fala assim, doutor, posso dar um abraço? Fala, faz favor. Não tem nada melhor, não é? A gente troca energia, é tão gostoso. Então, mas eu não consigo às vezes fazer isso, não é? E às vezes na hora do abraço a gente fica super tenso, né? Em vez de relaxar e curtir o abraço, né? A gente fica nervoso. O ano retrasado teve o congresso em Londres, eu fui. O Dr. Alan Sanderson é um inglês que eu adoro ele, eu acho o trabalho dele magnífico. E ele é um inglês alto pra caramba, né? E eu sou um brasileiro amostra grátis. E terminou as coisas e aquele calor da palestra e todo mundo feliz e aquela emoção. Eu olhei para aquele homem e eu falei, I'm sorry, tchau, abracei ele. Meu nariz acho que estava no umbigo dele, mais ou menos. Vocês estão batendo palma que vocês não estavam lá, foi ridículo. E olha, aquele homem ficou duro, que ele parecia uma pilastra. Ele não conseguia relaxar, acho que ele pensava, quando é que ele vai me largar, né? Eu não culpo ele. Faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, é tão difícil, né? Mas olha, eu estou lá para ajudar, eu estou querendo ajudar, às vezes dá vontade mesmo de pegar na mão, não é? De dar um beijinho, de dar um abraço, mas eu confesso para vocês que ainda está difícil. Eu tenho feito grandes avanços, eu consigo muita coisa, mas ainda está difícil. Porque ainda deve ter alguma coisa escondida lá, né?
Se vocês descobrirem, vocês avisam, né? Mas eu tenho para mim que tem a ver ainda com o nosso passado, né? Com os nossos comportamentos atávicos, com as outras encarnações, com os nossos preconceitos, que a gente fala que não tem, mas tem um monte, né? Mas assim, eu estou em pesquisas. Da próxima vez, se alguém descobrir, me fala. Obrigado.